Dica de hoje é o livro dos meios, as mediações, comunicação, cultura e hegemonia. O autor, ele é um colombiano, Jesus Martín Barbero, né? Ele é um estudioso de comunicação e cultura. E quem é editor foi a editora UFRJ, né? Esse livro, ele traça um paralelo entre a cultura, né, da burguesia, a cultura nobre, né, versus a cultura de massa, né? Esse livro, ele traz esse paralelo, né? Então ele conta, digo, ele conta que os nobres e os burgueses, né, eles tinham, né, assimilavam a cultura do das óperas, né, da música clássica, dos teatros, né? Só que eram teatros, né, e cultura que só a elite podia ter acesso, entendeu? Porque não se deixava quem era mais humilde entrar. Então, tinham roupas necessárias para se usar, né? E também a cultura, né? Palavras, a linguagem. E, e era proibido, de certa forma, que quem era pobre de entrar nesse meio cultural, né? E por como as cidades foram crescendo, né? A massa, o povo começou a também ter necessidade de ter cultura, né? Então começou a existir, né, a cultura do cordel, né? Os teatros de rua, né? Que era o melodrama, que os artistas faziam espetáculos na rua, né? Sempre com uma comédia, alguma coisa simples do cotidiano, né? Melodramas, o circo, né? Que tem o palhaço e tem, né, os animais, né? Aquela coisa artística que a gente conhece, né? E depois isso foi ficando mais forte, né? E, e o acesso à cultura fina, óperas, as coisas ficaram bem mais longe do público, né? Desse público, porque a sociedade não queria os ditos populares, né, conseguissem entrar nesse meio. Então, aí além disso, né, o que mais fomentou a cultura de massa foi rádio, né, com as suas telenovelas, né, o cinema, que era um cinema voltado para a identidade do povo, né, que mostrava exatamente sobre a sociedade daquele tempo, né, onde o povo se identificava, né. A televisão, né, que hoje em dia é ainda, depois do rádio, a coisa mais popular que tem, né, com as suas telenovelas, com seus produtos voltados para qualquer classe social, né. Que é aqueles dramas que a gente conhece, né, filho mata mãe, sabe, essas coisas que a gente conhece, bem melodramáticas, e que é muito legal, né. E aí, então, todas as... além disso, o carnaval também, né? Que é uma entidade cultural democrática, né? Que começou com o povo se reunindo na rua, né? Samba, né? Mais recente o funk, né? Que é uma cultura popular, né? Que as pessoas se reúnem sem precisar, né, de muito dinheiro, curtindo nas ruas, né? Então isso daí é tudo cultura da massa, é cultura popular, né? E que esse livro, ele aborda, ele faz essa correlação, né, entre cultura das massas e cultura dita erudita, né?
que o povo não tem muito acesso. E música também, que eu não falei, né? Também é uma arte pública, né? E eu acho assim, e o que é mais interessante, que a gente percebe, que até hoje em dia existe essa divisão de arte e cultura para nobres, entre aspas, né, burguesa, e cultura para pessoas da massa, né, mais humildes. Porque muitas vezes, né, por exemplo, o carnaval, vou dar um exemplo mais prático. O carnaval, hoje em dia, né, tem o AMB e tem também no Rio de Janeiro, né, que é o carnaval mais caro, né, que as pessoas têm que comprar um ingresso, né, e o ingresso costuma ser caro para poder entrar, para poder ver o espetáculo, né, e é um espetáculo menos participativo, né, a gente participa menos, né, e é mais os envolvidos mesmo que participam, né, que difere do carnaval de rua. Então, as pessoas que têm poder aquisitivo maior pegaram, né, essa cultura dita de massa, né, como o funk, o sertanejo, teatro musical, né, o circo até, em alguns momentos, e gourmetizaram. Então, ficaram mais caros, né, e isso diminuiu o acesso, né, do público da massa. Então, aquilo que era a cultura de massa também se transformou em cultura da elite. Então, a massa continua, né, tendo mais dificuldade de acesso à cultura, né? E um povo sem cultura, sem conhecimento, né, acaba produzindo coisas, né, ruins, né, coisas que não vai trazer aprendizado, né, porque quem produz para as pessoas ditas nobres produz com outro conteúdo diferente para o público, né, mais popular, na questão de entendimento, na questão de educação, né, e acesso aos meios, né. Então esse livro ele questiona essas coisas na América Latina, principalmente é o questionamento. O livro é dividido em algumas partes, né. O povo e a massa na cultura, né, os marcos do debate, que é a afirmação e negação do povo como sujeito. O capítulo 2, nem povo nem classes, a sociedade das massas, que é aquilo que eu estava explicando, né? Indústria cultural, né? Capitalismo e legitimação. Aí, redescobrindo os povos e a cultura como espaço de hegemonia. A matriz histórica da mediação de massa, né? Que é o longo processo de enculturação, que aqui é, por exemplo, a cultura indígena, né? Que foi sumindo aos poucos, né, para dar lugar à cultura do povo dominante, né, do folclore popular, que é o que eu já falei, e das massas às massas. E os processos do nacionalismo, né, e os métodos dos meios das mediações. Então, o que acontece? É aquilo que eu falei, é a cultura da massa sendo dominada pelo dominante, né, e gourmetizada, transformada em uma coisa mais cara, né? Que o público não tem acesso. Umas poucas coisas que ainda o público tem acesso é o carnaval, né? O circo, né? E a televisão.